TV Câmara, Campinas. Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas. A partir de agora, transmitimos ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal, a 77ª reunião ordinária. Mas antes, vamos conhecer quais são os projetos da pauta de hoje. Em segunda discussão, será analisado o projeto de autoria do prefeito com emendas que trata do orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2019. O projeto prevê um aumento de 1,6% em relação ao orçamento deste ano, com previsão de 5,79 bilhões de reais. Em segunda discussão, o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que trata da coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. A ideia é punir os chamados flanelinhas, que mesmo de forma velada, ameaçam ou coagem motoristas a contratá-lo e até mesmo estipula valores prévios para a cobrança do serviço. O item 3 é o projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos, no sítio oficial do município. De acordo com o projeto, o site da prefeitura deve informar o local e a data da vistoria, nome do responsável pelo serviço e possíveis apontamentos técnicos sobre o local. Pela primeira vez, a Câmara discute o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da política municipal de meio ambiente e da outras providências. Segundo a justificativa, a política municipal vai nortear a gestão ambiental do município, assegurando a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Também pela primeira vez, a Câmara discute o projeto que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e dá outras providências. A matéria de autoria do prefeito implanta um sistema que tem o objetivo de atender o adolescente em meio aberto, sem privação da sua liberdade e com prestação de serviços à comunidade. O CIMASE, como será chamado, será coordenado, monitorado, avaliado e implementado por um comitê gestor vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, por fim, está na pauta o projeto de autoria do prefeito que revoga a Lei 13.484 de 2008, que concedeu redução da alíquota de impostos para empresas de hotelaria nos termos em que estabeleceu. De acordo com a justificativa do Executivo, a revogação desta lei é necessária, pois, conforme orientação do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela é inconstitucional. E hoje é a penúltima reunião ordinária do ano de 2018. Os vereadores votam esses 6 projetos. Também temos bastante moções que serão analisadas aqui pela Comissão de Constituição e Legalidade. Lembrando que a moção representa um posicionamento da Câmara Municipal acerca de um tema que é sugerido pelo propositor, o vereador que assina essa iniciativa. No intervalo regimental, nós vamos conversar com os parlamentares a respeito dessas propostas, dentre elas o orçamento de 2019, que tem aí uma previsão de 5.790 bilhões de reais. E a gente vai conversar como isso vai ser feito, qual é o papel da Câmara na aprovação do orçamento do ano que vem. Dentro de instantes, então, o presidente Rafa Zimbaldi fará a abertura da 77ª reunião ordinária. Boa tarde a todos. Convido os vereadores a registrarem a presença para verificação de quórum da abertura da 77ª reunião ordinária.
Vereador Aurélio Campos Filho, Carlão do PT, Carmo Luiz, Felipe Marquesi, Gilberto Vermelho, Schneider, Cirilo, Rossini, Marcelo Silva, Bernadelli, Nelson Oseri, Paulo Galtério, Rubens Gás, Santini e Vinícius Grati. Alguém? Carmo, Schneider. Eu consulto o vereador Pastor Elias, o número de vereadores presentes. Senhor presidente, 22 vereadores presentes no plenário. Com 22 vereadores presentes, a quórum, está aberta a 77ª reunião ordinária. Pequeno expediente, tem leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, 7 correspondências recebidas, 98 indicações encaminhadas ao Executivo, 37 requerimentos, 6 moções, 6 projetos e 2 vetos. E tem 2 leitura de informações. Senhor presidente, não há. Obrigado, vereador Elias. E tem 3 comunicados dos senhores vereadores. Eu consulto o vereador Ailton da Farmácia, segundo o secretário, para que informe o primeiro vereador ou liderança inscrita. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, pelo pequeno expediente, vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público que nos assiste pela TV Câmara, público aqui presente. Senhor presidente, a minha fala vai ser rapidinho hoje, que eu utilizo essa tribuna hoje, fazer um convite aí para que amanhã vai ser a nossa última reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E para que todos, vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, que amanhã, dia 11/12, a partir das 13h30, aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde nós vamos fazer a nossa reunião desse biênio, que é 2017, 2018, e temos os membros, que são os vereadores professor Alberto, vereador Rubens Gás, o vereador Pedro Tourinho, a vereadora Mariana Conte. Eu faço esse convite para que vocês compareçam e nós vamos receber os representantes da PAICA, que é o Programa de Atenção Integral à Criança e Adolescente, que irão nos falar sobre a instituição, o público-alvo dela, as parcerias, terapias, as oficinas e outras intervenções. E quem vai falar para nós aqui vai ser a psicóloga, a senhora Júlia Pereira, e o psicólogo especialista em saúde coletiva e políticas públicas, o senhor José Maria Falcão. Então eu faço novamente um convite a todos, amanhã, a partir das 13h30, aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde nós vamos receber a PAICA. Então é de extrema importância que todas as pessoas participem da nossa última comissão nesse ano de 2018. E eu já gostaria também de agradecer a todos os membros pela participação, a vereadora Mariana Conte, professor Alberto, Pedro Tourinho, vereador Rubens Gás, que durante esses 2 anos me deram um suporte para que nós pudéssemos falar, trazer várias entidades aqui, para que pudesse falar para nós sobre a inclusão na nossa cidade de Campinas. Eu tenho a certeza absoluta que a nossa comissão contribuiu muito
para que nós pudéssemos implantar algumas ações aqui públicas na nossa cidade de Campinas. Eu gostaria também de fazer um agradecimento a Érica, da Rádio Brasil, que fez uma reportagem brilhante sobre o cinema inclusivo na nossa cidade de Campinas. E eu fiz uma moção de apoio à Justiça Federal de São Paulo e ao Ministério Público Federal pela decisão liminar que, a partir de março de 2019, as salas de cinema em todo o país deverão ter tecnologia que permita às pessoas com deficiência visual ou auditiva para que possam frequentar o cinema, os teatros, e que todo esse conteúdo seja inclusivo. Então, eu fiz essa moção de aplauso, agradecendo aí pela atitude e pelo apoio. Eu sempre comento que essa ação que nós fizemos aqui através da comissão, onde nós pudemos aqui assistir um filme com um intérprete de Libras ao vivo, foi de extrema importância para a nossa cidade. Muito obrigado. Em nome do presidente Rafa Zimbaldi, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Eu consulto o vereador Ailton. Próximo, o vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito pelo pequeno expediente, vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por 5 minutos. Senhoras e senhores, público aqui presente, vereadores e público que nos assiste na TV Câmara, uma boa noite. Eu venho fazer uso da tribuna para tratar de dois assuntos muito delicados e preocupantes que atravessam aí a vida da nossa cidade no presente. A primeira questão é uma verdadeira crise que está acontecendo com os servidores públicos municipais que são usuários de um convênio de saúde, um convênio que é o Samaritano, e que esse convênio, ele, pelo que me foi explicado pelos servidores, ele era um convênio que a prefeitura mantinha, né, com esse plano de saúde do Samaritano, e que em 2013 ou 2014 ele foi interrompido, porém houve uma intervenção da prefeitura junto ao PROCON, de modo que os servidores foram orientados a seguir pagando aos planos de saúde os mesmos valores que eram pagos anteriormente, sem qualquer tipo de reajuste nos planos, porque, em princípio, não haveria mudança, apesar do convênio ter sido interrompido aí com a prefeitura. E, inclusive, o pagamento do convênio por esses servidores se dava já com desconto na folha de pagamento, no holerite dos servidores, automaticamente. Ocorre que, pelo que nos foi trazida a informação, houve um processo judicial que tramitou com uma decisão de segunda instância, na qual houve ganho de causa para o plano de saúde. E aí, os servidores, muitos dos quais, ou todos, pelo menos do que eu soube, alegam que nem sabiam que tinha um processo em tramitação na justiça, né? E os servidores que nem sabiam desse processo receberam a informação de que eles teriam que pagar retroativamente os valores que eram devidos ao plano de saúde desde o ano de 2014. Há servidores que receberam, portanto, agora, nessa última semana, nesses últimos dias, a notícia de que devem R$100 mil ao plano de saúde, que devem R$30 mil ao plano de saúde, que devem R$20 mil ao plano de saúde. Uma situação surpreendente, evidentemente, para esses servidores, dramática, porque eles não têm dinheiro para pagar isso, vários já me disseram, né, dessa situação, e que levou hoje os servidores a protestarem diante da prefeitura por se sentirem lesados na medida em que a prefeitura os havia orientado de uma determinada maneira, pelo que eles referem, e agora eles estão aí com um baita de um pepino na mão. Então, quero primeiro me solidarizar com essas pessoas, dizer que nós vamos fazer todos os esforços possíveis para ajudar esses servidores a encontrarem os caminhos, né, para que o que parece ser uma injustiça, que seria realizada contra eles, possa ser, de alguma maneira, mitigada, resolvida, né, que fique claro, que torne-se claro quem são os responsáveis
pelo que aconteceu e de que maneira aqueles que foram lesados podem ser, de alguma forma, protegidos, né, de uma situação que é muito dramática, muito grave, né? Então, houve esse protesto hoje, lá na frente da prefeitura, há uma organização desses servidores, são centenas de servidores que estão nessa situação agora e que efetivamente não sabem o que fazer. Eu quero aqui, inclusive, convidar outros vereadores a pensarmos juntos para entendermos efetivamente o que aconteceu, de que maneira cada uma das partes, o convênio, a prefeitura e os servidores, participaram desse processo, porque efetivamente há muito claramente um prejuízo que dificilmente vai ser reparado, né, para várias partes nesse processo. Então é isso, fica aqui a minha solidariedade e meu compromisso de apoio a esses servidores. Para terminar minha fala aqui, eu quero hoje também saudar o Conselho Local de Saúde, lá do Centro de Saúde do Vista Alegre, que realizou uma plenária com uma quantidade muito grande de pessoas, tratando da questão da ameaça do fechamento da unidade nos sábados pela manhã, né? Uma ameaça que se faz presente por conta da insuficiência de quadro de funcionários nessa unidade, uma insuficiência crônica, né? A gente teve lá presentes membros da Secretaria de Saúde, membros do Conselho, e eu quero aqui apelar à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, ao prefeito Jonas Donizete, que não permita que essa situação, né, que é consequência dessa carência crônica de recursos humanos, efetivamente se transforme em interrupção de assistência, algo que a gente já considerava uma conquista dada nessa cidade, que é o trabalhador poder ir no sábado de manhã, no dia que ele não está trabalhando, no centro de saúde ser atendido, e que agora está ameaçado de se perder. Então, que a prefeitura efetivamente enfrente isso e chame as pessoas que têm que ser chamadas para o concurso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Petorinho. Eu consulto o vereador Ailton, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Chapas Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, eu suspendo a reunião por 15 minutos regimentais. Intervalo regimental da 77ª reunião ordinária. A gente aguarda para falar com alguns vereadores a respeito do projeto. Lembrando que hoje o primeiro item da pauta é a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que trata do orçamento do município no ano de 2019. São 5.790 milhões de reais. Lembrando que essa proposta ela foi discutida em audiência pública aqui pela Casa e posteriormente recebeu emendas. Algumas delas foram retiradas, outras enviadas pelo próprio governo para fazer ajustes à matéria, que agora entra em segunda votação, momento em que se discute o mérito da proposta. E essa proposta nós vamos conversar daqui a pouco com os vereadores falando sobre esses projetos. Nós temos ainda na pauta o item 2, que é a segunda discussão, ou seja, também será discutido no mérito, o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, com emenda que trata da proibição da coação administrativa de motoristas ou guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. Os flanelinhas que às vezes abordam as pessoas na rua e as obrigam a pagar um valor para que elas deixem um carro com essas pessoas e essas pessoas fiquem olhando. Na verdade, é uma forma de tentar disciplinar essa matéria para, então, que regulamente os serviços de lavadores aqui em Campinas e de guardadores também, porque muitas vezes, de acordo com a justificativa do vereador, esses guardadores, eles exigem um valor antes mesmo desse carro ser guardado e não há garantia ou responsabilidade por esse veículo que fica sob responsabilidade dessas pessoas. Temos ainda um projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, também em segunda discussão,
que trata da divulgação das vistorias realizadas em equipamentos urbanos. Esse projeto, o vereador já explicou aqui quando foi a primeira discussão, ele foi apresentado em maio deste ano, muito antes de acontecer o acidente na ponte em São Paulo. Acidente não, aquele problema, aquela ponte hoje ela está inviável, né, de ser utilizada, mas é para justamente evitar problemas como aquele que aconteceu em São Paulo, ou seja, essas vistorias tem que ter a data que houve a vistoria, qual foi o laudo e o nome do responsável. Agora a gente vai conversar com o vereador Marcelo Silva. Vereador, uma boa noite. Vereador, segunda discussão dessa proposta que tenta de alguma forma regulamentar o serviço dos flanelinhas, que hoje a gente tem os bons profissionais, mas muitas vezes quem tem o carro acaba ficando refém de pessoas mal intencionadas e que acabam já cobrando antes mesmo de cuidar do seu veículo, que quando você sai ninguém está ali mais, e tem tantas outras situações que esse projeto tenta evitar. É isso, vereador? Perfeito. A gente sabe que isso é um problema muito grave em qualquer município. Tanto é assim que quando nós fizemos essa lei foi replicada para vários municípios. Cidade de São Paulo, inclusive, quando era o prefeito João Dória, já foi sancionada lá. A ideia é tentar regularizar e regulamentar e ter um controle efetivo de quantas pessoas trabalham como guardadores de carro na rua. Porque qualquer tipo de evento, né, você vai ao jogo de futebol, um evento grande, você praticamente é meio que obrigado a pagar a quantia definida por eles. Então, acho que assim, essa é uma lei importante. É fundamental, que vai ajudar também o município a tentar resolver esse problema de uma vez por todas. Nós sabemos que isso é uma prática corriqueira, que desagrada a inúmeros munícipes da cidade e que é uma oportunidade, né, de nós e, obviamente, o Poder Executivo aí tentar dar um basta nisso. Perfeito. Então, segunda discussão, o senhor acredita que o projeto vai passar no mérito? Espero que sim, né, porque já temos aí o parecer da legalidade, foi favorável, foi a votação na sessão retrasada e agora não tem motivo para não votar o mérito. Perfeito, obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, uma ótima noite. Nós já adiantamos aqui outro projeto da pauta de autoria do vereador Luiz Cirilo, que trata da divulgação das vistorias realizadas em pontes, passarelas e viadutos aqui no site da Prefeitura. Vereador, segunda discussão, nós já conversamos sobre esse projeto na primeira discussão. Queria que o senhor lembrasse o nosso telespectador por que é importante que esses dados sejam transparentes para que as pessoas saibam. Por exemplo, a gente fala vamos supor, viaduto Laurão, passarelas e pontes aqui da nossa cidade, que tenha quando aconteceu cada laudo desses lugares e quem foi o responsável. Uma boa noite. Bom, boa noite. Eu agradeço a oportunidade de nós voltarmos a falar sobre esse assunto. É um projeto simples, mas que traz transparência nos espaços públicos, principalmente viadutos, pontes, passarelas, informando a população a quantas andam as vistorias. A vistoria tem que ser feita, é um dever, é uma obrigação do poder público realizar, apenas eu quero que seja materializado no site eletrônico da Prefeitura para o cidadão querendo ter informação pelo princípio até da transparência. Então ele vai saber que determinado viaduto foi feito vistoria há 2, 3 meses, qual o nome do fiscal, qual é, dentro da diligência que ele fez, qual os apontamentos que ele colocou na vistoria, para tornar mais transparente o trabalho do próprio poder público. Perfeito. Então, segunda discussão, o senhor acredita que a matéria também vai passar no mérito? Eu acho que sim, é uma matéria boa. Nós tivemos, infelizmente, em São Paulo, aquela ponte que cedeu. Poderia ter causado uma gravidade de mortes, acidentes. Graças a Deus isso não aconteceu. Nós temos que evitar que na nossa cidade isso ocorra. Eu quero deixar claro que eu já havia protocolado muito antes do que ocorreu na cidade de São Paulo. Mas eu acho que precaução e essa prudência com os espaços públicos, eu acho que não pode ser descartado. Obrigada, vereador, e uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Agora a gente vai conversar com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, porque hoje a Câmara discute pela primeira vez um projeto do prefeito que trata do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, chamado SIMASE, que ele prevê a responsabilização de adolescente quanto às consequências dos seus atos, mas será incentivado a reparação desse ato e também a integração social do adolescente. Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de uma implantação de um sistema como esse aqui na nossa cidade,
prevendo aí o reparo e também a integração desse adolescente que muitas vezes é pego em um ato infracional. Muito boa noite, Mirna. Boa noite aos telespectadores. Mirna, principalmente pelos dias que estamos vivendo hoje, que são os dias com a faca nos dentes, né? Então, na verdade, existe a responsabilidade, existe o ato infracionário, mas nós temos também que ter em mente que há necessidade que essas pessoas também possam ter as suas oportunidades. Embora, muitas vezes, uma boa parcela da população acha de maneira diferente. Mas nós colocamos exatamente aqui, instituindo, como você disse, o Sistema Municipal do Atendimento Socioeducativo, que é o SIMASE, tratando o quê? O atendimento ao adolescente em meio aberto às modalidades de liberdade assistida e prestação de serviços. Agora, veja bem, nós temos essa iniciativa para ter um tratamento de recuperação dessas pessoas. Embora, volto a dizer, para algumas pessoas são situações irrecuperáveis. Mas se nós queremos manter a democracia, queremos valorizar também os jovens, nós temos que ter esse olhar, eu diria até de compadecimento, né, por esses jovens que muitas vezes não têm a família, não teve um berço e que muitas vezes também não justifica, mas também não justifica às vezes tomar medidas tão fortes, né, e deixamos de lado essas medidas que nós colocamos aqui. Vereador, agora o senhor é o presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e justamente em um momento em que muita gente fala em reduzir a maioridade penal, um programa de política assim, ele tende a mostrar que nós precisamos confiar e dar uma segunda chance a esses adolescentes e a sociedade, de certa forma, se responsabilizar por integrá-lo novamente, proporcionar estudos, proporcionar um curso ou até mesmo uma profissão? Exatamente, Mirna. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce assassino, ninguém nasce mal. A pessoa vai se tornando a partir do meio em que vive. Agora, só que esta mensagem, hoje, no dia em que nós vivemos, ela é muito complexa, porque as pessoas estão clamando por justiça imediata. Eu estou preparando, inclusive, a campanha da fraternidade que a Câmara Municipal vai participar no ano que vem e que fala exatamente isso. Existe uma tendência hoje de nós voltarmos a milhares de anos atrás colocando em xeque a lei de talião, ou seja, roubou, mata, matou, tem que morrer. E a lei de talião já ficou provado lá atrás que não deu certo. Então eu vejo que é o momento de assentar, colocar a bola no chão, né? Ter essa medida, esse domínio próprio das pessoas para que a gente possa ter a consideração. Agora, veja bem, nós estamos falando para uma sociedade que está com a faca nos dentes, que está no limite do suportável. Então eu vejo que esta iniciativa da Câmara Municipal, esta nossa iniciativa, ela vem exatamente do outro lado, dizendo assim, olha, o adolescente, o jovem, em meio aberto nas modalidades de liberdade assistida de prestação das comunidades, ele deve ter com ele consideração. Agora, é claro que se discute muito isso, mas como ter consideração por jovens que matou, que estuprou e tal. Mas eu vejo que tudo é uma questão de educação, de berço. E volto a dizer, ninguém nasce mal, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce estuprador, né? Tá bem, obrigada, vereadora. A gente aguarda a votação. Lembrando que esse projeto será analisado hoje pela primeira vez, momento em que se discute a legalidade. Para virar lei aqui na nossa cidade, ele precisará ainda passar pelas comissões de mérito e se receber parecer favorável, caso seja aprovado hoje, dessas comissões de mérito, aí sim ele será votado em segunda discussão. Esse projeto de autoria do prefeito cria o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e será coordenado, monitorado, avaliado e implementado por um comitê gestor vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de nossa cidade. E o Conselho Municipal é formado por entidades do terceiro setor, representantes da sociedade civil e também representantes do governo municipal que tratam aí das políticas para a criança e adolescente no nosso município. Lembrando que logo após a retomada da reunião ordinária, nós teremos a discussão e a votação
do orçamento de 2019. Nesse momento, a Câmara discute o mérito da proposta, ou seja, a matéria já passou na legalidade e agora os vereadores vão analisar a proposta e as emendas para que então nós tenhamos o orçamento de 2019 com uma previsão de 5 bilhões e 790 milhões de reais. Os vereadores já estão no plenário, a mesa diretora também já está composta e dentro de instantes, então, o vereador e presidente Rafa Zimbaldi fará a reabertura da 77ª reunião ordinária. E você que assiste a TV Câmara Campinas, nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/TV Câmara Campinas, também no Instagram, /TV Câmara Campinas e ainda no youtube.com/TV Câmara Campinas, onde além de você acompanhar a nossa programação 24 horas, você pode ainda também acessar a nossa playlist. Teve um programa que você gostou, mas pegou só no finalzinho ou pegou no meio? Entra na nossa playlist e ali você acompanha a discussão por inteiro de todos os programas e também as transmissões de reuniões e debates que acontecem aqui na Câmara Municipal de Campinas. Quer ainda saber mais sobre o trabalho dos vereadores? Entre no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Dentro de instantes, então, será retomada a 77ª reunião ordinária. Solicito os senhores vereadores para que registrem a presença no painel eletrônico para a reabertura da 77ª reunião ordinária. Não, é aí. Painel. Vereador Ailton, Flores, Aurélio, Campos, Carlão, Carmo Luiz, Felipe Marquesi, Jorge da Farmácia, Cirilo, Rossini, Marcelo Silva, Bernadelli, Galtério, Rubens Gás, Tenente Santini, Vinícius Gratti.
consulto o vereador Pastor Elias. Bernadelli, falta. Eu consulto o vereador Pastor Elias, o número de vereadores presentes. Senhor presidente, 27 vereadores presentes. Com 27 vereadores presentes, a quórum está reaberta a 77ª reunião ordinária. Segunda parte, ordem do dia. Incluído na pauta regime de urgência mediante requerimento 2793/2018, devidamente aprovado, item 1. Segunda, discussão e votação do projeto de lei 273/2018, processo 228102, de autoria do prefeito municipal, com emendas, que dispõe sobre o orçamento, programa do município de Campinas para o exercício de 2019. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável ao projeto. Eu convoco as comissões de Finanças e Orçamento para exarar parecer ao projeto e as emendas. Solicito o vereador. Senhor presidente, pela ordem. Não, vereador? A comissão, as comissões em conjunto requerem até 10 minutos. É Finanças e Orçamento. Ah, só a comissão? Só Então apenas ela. Pois não, vereador. Sessão suspensa por até 10 minutos.
Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador José Carlos. A comissão abre mão do restante do tempo e indica o vereador Rodrigo da Farmadic para dar parecer ao projeto e emendas. Pois não, vereador. Vereador Rodrigo da Farmadic tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu e exarou parecer favorável ao projeto, favorável às emendas de folhas 283 a 284, parecer contrário às emendas de folhas 52 a 111, de 112 Perdão, a 120. vereador, 52 a 111. De 112 a 120. A 120. De 121 a 127. 121 a 127. De 128 a 130. 128 a 130. De 131 a 135. 131, 135. 136 a 181. 136 a 181. 181. De 182 a 183. 182, 183. De 184 a 187. 184 a 187. De 188 a 194. 188 a 194. Isso. E de folhas 243 a 278. 243 a 278. A 278. De 279 a 282. 279 a 282. Essas foram contrárias por maioria. Correto. A de folha 283 e 284 foram as únicas que tiveram parecer favorável. Por maioria também. Correto, vereador. Então, vereador Rodrigo, só confirmando. Parecer favorável ao projeto e as emendas de folha 283 e 284. Aí 52 a 111 contrário, 112 a 120 contrário, 121 a 127 contrário, 128 a 130 contrário, 131 a 135 contrário, 136 a 181 contrário, 182 a 183 contrário, 184 a 187 contrário, 188 a 194 contrário, 243 a 278 contrário e 279 a 282 contrário. Confere? Correto. Confere. Então tá, obrigado, vereador. Então, com um parecer contrário a essas emendas vão ao arquivo. Em discussão, então, o projeto e a emenda de folha 283 e 284. Eu consulto... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de fazer constar aqui que eu fiz algumas emendas para asfaltamento, pavimentação na Vila Francisca e também no Parque Cidade. Não, e vereador. também fiz uma emenda onde estava se destinando mais recursos para assistência social. Já que o senhor deixou eu falar, vereador, já foi. É que eu Mas acho já que falei, Vossa já falei. Excelência pode discutir, Já inclusive, falei. durante o projeto. Já falei, muito obrigado. Eu consulto o vereador Felipe Marques se existe vereador inscrito no projeto para discutir a matéria. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, no item 1, a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna por 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Meu boa noite. Na noite de hoje, nós estamos apreciando uma das leis mais importantes da cidade, sobretudo num contexto em que vivemos hoje na cidade, de caos nos serviços públicos, que paira sobre a cidade e sobre o prefeito e o alto escalão da prefeitura inúmeras denúncias de corrupção, de desvio de verba. O objeto da discussão nessa noite é a lei orçamentária. Para quem está nos assistindo, a lei orçamentária é a lei que define a distribuição da verba que é, enfim, aplicada pelo Executivo, pela Prefeitura, nas várias áreas. E nós sabemos que os problemas são inúmeros na cidade.
o Executivo, ele tem o papel de aplicar esse recurso por meio das secretarias, por meio dos programas que são feitos. E é papel aqui dessa casa apreciar, votar a favor ou contra, elaborar sugestões, fiscalizar e, muitas vezes, criticar determinados procedimentos adotados pelo Executivo. Esse é o papel constitucional da Casa do Legislativo. Eu vim questionando muito, desde o ano passado, como é impressionante a falta de transparência no orçamento público da cidade de Campinas. O ano passado eu questionei um procedimento que tem sido feito aí ao longo dos anos, e já não é, toda a gestão do prefeito Jonas Donizete, isso foi feito na elaboração orçamentária, que é superestimar as receitas, ou seja, a prefeitura elabora previsão de receitas acima do esperado, para depois ter o argumento de que a arrecadação não bateu aquilo que foi estimado. Eu questionei esse procedimento, eu acredito que esse procedimento não permite um conhecimento real do problema. Esse ano, eu acredito, talvez por conta também dos questionamentos que nós realizamos ao longo da audiência pública em 2017, a prefeitura foi mais cautelosa nessa superestimação da receita. Isso mostra que, muitas vezes, o que nós questionamos aqui faz efeito a longo prazo. Isso mostra o papel que nós temos aqui, enquanto legislativo, de fiscalizar e denunciar os procedimentos equivocados da prefeitura. Pois bem, esse ano também questionei em 2017, e eu mantenho esse questionamento, é a falta de detalhamento do orçamento público. Nossa equipe vem fazendo um trabalho de comparação com orçamentos de várias cidades. E a cidade de Campinas, ela salta aos olhos como o orçamento é mal detalhado. Na audiência pública que nós tivemos aqui, o Executivo, a Secretaria de Finanças, trouxe um PowerPoint com uma certa carta de intenções de vários investimentos que estão sendo planejados para serem feitos, cobertura de quadra, reforma de centro de saúde. Foi mencionado que tem a previsão da abertura de um concurso público, mas nada disso aparece no texto da lei. Ora, por que não aparece no texto da lei? Muitas cidades, o Executivo descreve no texto da lei quais são os planejamentos e quais são as previsões de investimento. Isso é fundamental para que a gente possa, enquanto Casa Legislativa, cobrar se aquilo que foi anunciado como uma carta de intenções realmente foi feito e aplicado. Isso continua, essa falta de detalhamento. Na audiência pública, eu sugeri que todas aquelas questões que foi apresentado pelo próprio Executivo, que fizesse, então, um anexo e pusesse essas questões, esse planejamento no texto da lei. Isso é fundamental, porque o que a gente vota aqui, se não está descrito, é um cheque em branco. Essa casa não pode dar cheque em branco para o Executivo aplicar da forma que deseja. O orçamento público é um bem público e segue regras e tem que prezar, sobretudo, pelo princípio da transparência, pelo princípio da publicidade. Eu apresentei várias emendas nesse orçamento, como já apresentei no ano passado, foram 18 emendas. Antes disso, antes de falar das emendas, eu gostaria de mencionar uma questão que muito me preocupa, que é, na distribuição de recursos, a previsão de aumento do orçamento da saúde, que é uma das áreas mais críticas, da cidade é exatamente a saúde. A previsão de aumento é de 3,49%, considerando o que vai para a Secretaria Municipal de Saúde e o que é destinado à autarquia Rede Mário Gatti. Ora, essa previsão está abaixo da previsão de inflação que foi divulgada hoje pelo Banco Central. A previsão inflacionária divulgada hoje pelo Banco Central é de 3,71%. Isso significa que vai ter queda real no orçamento da saúde de Campinas. O orçamento da saúde de Campinas vai ter queda real. Se nós já tínhamos dificuldades e problemas com o orçamento previsto, com o orçamento que foi executado nesse ano, muito embora, e aí a gente sabe que existe questionamento,
a malversação do dinheiro público, o superfaturamento, as propinas, e tudo isso tem que ser, sim, investigado, e por isso eu acredito que é necessário abrir a CPI da saúde. Mas se com aquele orçamento já não era suficiente para garantir uma saúde pública de qualidade, vocês imaginem com queda real do orçamento que essa casa vai apreciar logo mais. Pois bem, eu apresentei 18 emendas. São várias emendas, vários assuntos, demandas que nos chegam. Toda vez que nós apresentamos emendas, nós dizemos da onde que retira para a aplicação do recurso. A grande maioria das emendas que eu apresentei são realocações de orçamento, que são funções burocráticas, da estrutura da prefeitura, destinando, então, esse orçamento, principalmente para a contratação de profissionais para a área da saúde. Eu estive hoje na reunião que aconteceu na paróquia da região do Vista Alegre, uma reunião convocada pelo Conselho de Saúde, Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde do Vista Alegre, e a situação é gravíssima. E essa é a situação de vários centros de saúde que estão com falta de equipe. O SUS está passando por um processo, o SUS Campinas passa por um processo de estágio terminal. É necessária a contratação de funcionários, porque saúde se faz com pessoas. Se não tem pessoas para fazer o atendimento em saúde, aquele atendimento não vai ser adequado. E é urgente a contratação. Existem concursos já realizados, em que as pessoas estão esperando a convocação, por isso eu acredito que é papel nosso lutar pela convocação desses trabalhadores, e é necessário sim abrir mais concurso público para repor um quadro de funcionários que está se aposentando e que está deixando todos os equipamentos públicos numa situação de desassistência. É necessário para que o SUS possa funcionar, e o SUS é uma questão de vida ou morte. Muita gente depende do SUS para fazer tratamentos. Então, essa é uma emenda que eu apresentei, que eu acredito e peço, na verdade eu apresentei, mas essa emenda foi rejeitada, o que eu lamento muito, porque a maioria das emendas que nós apresentamos aqui foram rejeitadas. Mais uma vez, as nossas emendas não entram nem para votação e são rejeitadas na própria comissão. Apresentei emenda para criar o Parque Linear no Jardim Santa Lúcia. A região é uma região da cidade com o menor índice de arborização, de parques. Isso também resulta em saúde, em qualidade de vida, e isso é fundamental para a garantia do bem viver da nossa população. Apresentei emendas destinando recursos para a iluminação pública. Nós sabemos que uma cidade mais iluminada é uma cidade segura. Todo mundo que circula numa região à noite mais iluminada, quem circula no Cambuí, o Cambuí é muito bem iluminado. Nós nos sentimos seguros. Por que essa questão não é prioridade para outras regiões da cidade? Eu acredito que é necessário que todas as regiões da cidade tenham investimento no sentido de garantir iluminação pública. Isso é fundamental para nós mulheres. Todas as mulheres sabem como a gente dá a volta, passa por outro caminho para não passar por uma região escura. Quem já nunca fez isso? Que mulher que nunca fez isso? Isso é fundamental para a garantia da nossa segurança. Apresentei emendas de asfaltamento em regiões que não têm asfalto, publicidade para combater a violência de gênero, o preconceito em relação à sexualidade, raça e intolerância religiosa. Uma questão que é fundamental e que precisa, sim, ter processos educativos. A publicidade não pode ser apenas propaganda de governo. Obrigado, publicidade vereadora. Pública deve ser orientada para ações educativas. Obrigado, vereadora. Protesto contra a rejeição da maioria das emendas. Vereadora. Eu consulto o vereador Ailton, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Chapa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por 10 minutos para discutir a matéria. Senhoras e senhores, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, eu vou trazer alguns dados concretos para as pessoas que estão nos assistindo poderem entender, quando a gente discute o orçamento, o que é que na prática esse orçamento
representa na vida das pessoas. No presente momento, estão em falta 50 medicamentos na rede básica de saúde de Campinas. Eu vou repetir, 50 medicamentos estão em falta. Com a previsão de que mais pelo menos 9 até o final do ano também vão se esgotar. 59 medicamentos em falta hoje na Prefeitura de Campinas. Um remédio básico, por exemplo, como a amoxicilina, se você for olhar os centros de saúde da cidade, você vai achar em alguns poucos centros de saúde. A maior parte dos postos de saúde da cidade hoje não tem amoxicilina para tratar infecções bacterianas, né, muito frequentes nas crianças, tratar diversos tipos de infecções. Né? O tratamento, por exemplo, de infecção urinária em gestante, hoje na cidade de Campinas, já se encontra comprometido. Só para explicar o que isso significa, meus caros, uma gestante com infecção urinária não tratada, além de estar submetida ao risco de complicações graves da infecção urinária, né, complicações que podem inclusive levar ao óbito, está também submetida a um risco muito mais elevado de abortamento. Muito mais elevado de abortamento. Então, eu estou falando de coisas que são básicas, que eram dadas como certas aqui na cidade, que eram alguns princípios básicos de atendimento, de que certos grupos iam ter as suas demandas prioritariamente atendidas e que o orçamento da saúde pública da cidade não deu conta no ano de 2018. É claro que a gente sabe, e cada vez está mais comprovado, que o governo do Jonas Donizete, né, ele estruturou uma quadrilha dentro da área da saúde que fraudou, surrupiou dinheiro do Hospital Ouro Verde e que lesou severamente os cofres públicos. Isso está posto. Mas eu não acho que é por isso que está faltando esses remédios, não. Acho que o fato é que, de fato, falta dinheiro. Eu estava até brincando, vale fazer uma breve digressão aqui, né, que o Jonas Donizete, na campanha de 2012, eu nunca vou esquecer, ele falava que ia tirar Campinas das páginas policiais. Vocês lembram disso? Falava aí direto. Eu achava que é porque ele ia enfrentar, né, a corrupção e tudo mais. Não, na verdade, o que ele fez foi com os jornais, né? Ele fez um acordo com os jornais, ele foi tirar fora as páginas dos jornais e não a corrupção da área, né, da administração pública. O fato é que a consequência trágica para isso é que o dinheiro da saúde de Campinas hoje é insuficiente. E aí a consequência disso eu acabei de descrever, e eu vejo um orçamento, uma proposta de orçamento, que de fato, foi dito aqui anteriormente, não amplia o orçamento da saúde pública de Campinas. Pelo contrário, na prática, quando você entende que existe uma coisa chamada inflação da saúde, antes de mais nada, que é o fato de que na área da saúde, via de regra, os custos sobem um pouco acima da inflação mais ampla, né, do todo da economia. Então, se a inflação chega na casa de 3,7%, a inflação da saúde vai ser de 4%, 4,5%, pelo menos. Quer dizer, a necessidade de reajustes na área da saúde, que sejam reajustes suficientes para cobrir as necessidades que se ampliam, ela é premente, para além de falar, é claro, né, da questão do envelhecimento da população, a transição dos nossos perfis epidemiológicos, etc. Então, para mim é muito grave ver um orçamento que não consegue sequer repor as questões aí do funcionamento básico da área da saúde. Não tem condições para nós de aprovar um orçamento desse. Da mesma forma, tem algumas outras áreas que estão severamente prejudicadas. E, curiosamente, áreas que tratam de problemas das pessoas mais pobres. Eu vou até falar aqui de uma secretaria cujo secretário é um vereador que está licenciado, que é o Luiz Iabico, né, que é a Secretaria de Trabalho e Renda. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda foi criada em 2008, né, com o objetivo de fomentar, desenvolver ações que contribuam para a inserção produtiva das pessoas, das famílias, das comunidades, prioritariamente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura Municipal de Campinas assinou em 2012 2 convênios com o Ministério do Trabalho e Emprego, via Secretaria Nacional de Economia Solidária, que são o 031-2012 e o 033-2012, que ampliam os empreendimentos na área de resíduos sólidos, ampliam e consolidam a política de incubadora de empreendimentos populares. São investimentos básicos que uma prefeitura deve fazer se ela quer, além de atrair as empresas, de ter uma política que traga grandes empregadores para a cidade, garantir que aqueles setores
que estão mais vulneráveis, que têm um perfil de inserção no mercado de trabalho mais precário, ou mesmo não têm uma inserção efetiva nas estruturas formais do mercado de trabalho, possam sim ser objeto de investimento público. Isso não se faz com tanto dinheiro assim. É relativamente barato fazer isso, contanto que haja uma política pública. No entanto, né, a execução desses convênios, que está com vigência até o final desse ano, pelo menos, vai ficar, todos os convênios vão ficar absolutamente prejudicados, porque no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda para 2019, não tem verba para a estruturação e funcionamento da incubadora pública municipal e do Centro Público de Economia Solidária. Dessa maneira, a Prefeitura vai ser obrigada a devolver recurso federal que veio para Campinas. Quer dizer, a falta da Prefeitura de investimento, de garantia da estruturação de uma área que vai fazer funcionar um setor da sua secretaria, vai fazer com que a gente tenha que devolver recursos da ordem de milhões de reais, com prejuízo direto para a população mais vulnerável. E depois a gente vê, né, pessoas que vão aprovar esse orçamento, que derrubaram a emenda que eu fiz, que buscava recompor o orçamento dessa secretaria, falando da população em situação de rua, de tirar a população em situação de rua do centro, falando dos absurdos das pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade, usuários de substâncias, não sei o quê. Mas, na hora de fomentar uma política pública numa secretaria que já existe, que tem política de garantir que ela vai funcionar, não há essa sensibilidade. Não há essa sensibilidade. Eu fui autor de emendas que buscavam colocar um valor, um montante mais amplo de recursos, no caso, 2 milhões de reais, o que para o orçamento municipal de Campinas não é um valor tão exorbitante assim. E isso foi negado, e o que a gente vê é que, dessa maneira, a secretaria não vai nem cumprir as despesas que ela tem com os funcionários, né? Sem falar do que em conversas internas lá já se disse, sobre uma dívida da Secretaria de Trabalho e Renda com a IMA da ordem de talvez 2 milhões de reais. Quer dizer, nós vamos ter aí um vereador, que é o Luiz Abico, como secretário de uma secretaria que é uma secretaria fantasma praticamente, um esqueleto de secretaria, porque a função principal dessa secretaria, a função básica dela, não vai poder ser cumprida por causa do orçamento que nós estamos aprovando aqui. Então, pessoal, é impossível para nós, razoavelmente, achar que esse orçamento está aceitável quando ele é um orçamento que vai aprofundar um processo de ataque, desconstrução dos direitos daqueles que são os mais pobres de Campinas, atacando a saúde pública, atacando a geração de emprego e renda, desmontando políticas públicas. Eu lamento profundamente, né, essa situação, mas o meu voto, esse orçamento não terá. Muito obrigado. Obrigado, vereador Petorinho. Eu consulto o vereador Ailton. Próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Rossini. Vereador Rossini tem a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente a lei orçamentária anual talvez seja uma dos projetos mais importantes que a Câmara deve apreciar e votar. Lembrando que no processo de planejamento, o orçamento é a terceira das últimas peças de planejamento, vamos dizer assim, público que a Câmara aprecia. Nós votamos o plano plurianual, que prevê uma perspectiva de aplicação de recursos a cada 3 anos. Votamos a lei de diretrizes orçamentárias, que fixa as bases sobre as quais o orçamento deve ser desenvolvido. E agora estamos com o projeto de lei orçamentária para 2019. Vale lembrar que também essa lei municipal obedece a Lei 4.320, que estabelece, que obriga os municípios a fazer a lei orçamentária. E no orçamento, o que a 4.320 diz? Que a lei orçamentária deve estimar a receita e fixar as despesas. Ou seja, o que vai orientar depois tudo o que deve ser gasto
é a expectativa de receita. Na audiência pública realizada nessa casa, um dos questionamentos que nós, vários vereadores, fizeram e fizemos, foi de saber como o município estava projetando a receita para 2019, diante ainda de um cenário econômico de incerteza, depois de um período grave de recessão, de redução da arrecadação dos impostos municipais, das transferências do Fundo de Participação do Município, do ICMS, cuja base é a economia do Brasil. Nós vimos o secretário também apresentar uma perspectiva, vamos dizer, pé no chão. Não muito otimista, mas não tão pessimista. Já com base em alguns sinais de recuperação da arrecadação, projetando a receita para esse patamar, que é menor do que aquilo que seria necessário para a Prefeitura e para Campinas enfrentar todos os seus problemas. O orçamento, como foi dito aqui pelos vários secretários que estiveram na audiência pública, é resultado de um processo que começa em cada secretaria, em cada diretoria, a partir dos diagnósticos que as secretarias fazem com os problemas que tem que solucionar e apresentam as ações, atividades, programas para enfrentar e resolver esses problemas, seja na área da saúde, da educação, da segurança, da assistência social, do saneamento, da habitação, dos serviços públicos. Na verdade, a peça orçamentária, quando chega nessa casa, ela já foi fruto de muito debate e discussão pelos técnicos da Prefeitura. Já houve muito, certamente, encontro na Prefeitura para saber, isso não dá, tira daqui e põe lá, para ajustar as despesas àquela estimativa de receita. Concordo com a fala da vereadora Mariana Conte, concordo com a fala do vereador Pedro Tourinho. São áreas de saúde, educação, assistência, mesmo iluminação pública, de asfaltamento, críticas que Campinas precisa realmente investir. A dificuldade é da onde tirar todos os recursos para fazer isso com uma estimativa de receita que já está pré-fixada. Eu acho, e se recusarmos a peça orçamentária pela Lei 4.320, fica valendo o orçamento do ano de 2018 reajustado, que é muito pior do que essa peça que está sendo votada hoje. Eu espero que com esse orçamento a Prefeitura tenha condições de enfrentar as principais prioridades da cidade. Não há mais cabimento e não podemos mais aceitar desculpas para faltar 50 itens da cesta básica de medicamentos a qualquer tempo. Isso não pode acontecer. A questão da reposição dos recursos humanos foi também muito discutido e debatido na audiência pública e há, segundo os secretários, já o compromisso da realização de concurso público para a reposição, principalmente dos profissionais da área de saúde, também da educação e da assistência. Vale lembrar, como foi dito aqui, essa perspectiva de alteração, de reforma previdenciária, com a possibilidade de alongamento, aumento da idade para aposentadoria e outros critérios, fez com que houvesse uma corrida daqueles servidores públicos com tempo de aposentadoria e o número de servidores que se aposentaram foi muito grande. E aqueles que estão na fila de se aposentar, em torno de 1.700 também, se isso acontecer, o impacto nos recursos humanos da Prefeitura vai ser muito grande. E o que é cruel, a lei de responsabilidade fiscal não admite, sob pena de crime de responsabilidade, que você possa aumentar as despesas de pessoal das áreas sociais, das áreas prioritárias, como educação, saúde, acima daquele limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, há sim
uma dificuldade, muitas vezes, da prefeitura repor todos esses pessoais, porque os aposentados continuam, o que é pago a eles, continuam ainda sendo computados dentro do limite de pessoal. Portanto, eu tenho certeza que essa peça foi feita com muita responsabilidade. Os técnicos da prefeitura fizeram aquilo que é melhor. Em aprovando, caberá a nós, vereadores, fiscalizar o cumprimento e a execução daquilo que está sendo colocado lá e dito que aquilo é possível fazer. E aí nós queremos que para 2019 Campinas possa enfrentar de forma séria, responsável, todos esses problemas que existem na área da saúde, que as entidades que prestam serviço complementar na área da assistência possam ser subvencionadas e dar conta de garantir essa parceria com a prefeitura, que a gente possa ter os bairros com iluminação, com asfalto, tudo isso, com essa receita que está aí colocada. Eu acho que a peça está bem elaborada, é fruto de muito trabalho dos técnicos da prefeitura, talvez não seja aquilo que nós gostaríamos, mas hoje é difícil você mudar isso. O que eu acho, devemos aprovar essa lei e aí sim, cobrar para que tudo aquilo que está programado seja executado, que a população de Campinas seja bem atendida, tenha serviços de qualidade melhores do que foram nesse ano, porque são eles que pagam os impostos e que merecem esse retorno por parte da municipalidade. Então, senhor presidente, era essa consideração e eu votarei sim ao projeto, porque eu acho que do ponto de vista técnico e também do ponto de vista das discussões políticas, o que foi possível fazer está colocado nesse projeto de lei orçamentária. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rossini. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, eu gostaria que Vossa Excelência reconhecesse aqui a presença da Rosana. Ela é recém-formada no curso de graduação de Direito. Inclusive, eu estive com ela por um ano e meio na Faculdade de Direito e ela, inclusive, já foi aprovada no exame da ordem e hoje ela vem conhecer um pouquinho aqui o funcionamento da Câmara de Campinas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Elias, obrigado. Reconhecer aqui e agradecer a presença da Rosana, seja muito bem-vinda e parabéns, além de ser formanda no curso, pela aprovação na OAB. Deus abençoe, muito futuro. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Não sei se já foi pedido, em caso de não ter sido pedido, tinha me esquecido, mas agora vou fazer justiça. Eu quero pedir um minuto de silêncio em homenagem a Maria Cecília de Carvalho, militante do PT desde 1981, né? Ela era conhecida como Cecília de Carvalho, foi uma construtora ativa da história do Partido dos Trabalhadores e foi vereadora entre 2001 e 2004, né? Aqui na nossa cidade vizinha aqui, em Valinhos, né? E é uma pessoa que vai deixar muita saudade para muita gente aí da cidade, que luta por direitos. Então eu gostaria de pedir mesmo esse minuto de silêncio em homenagem a essa figura. Pois não, vereador. Está deferido um minuto de silêncio, ainda não tinha sido solicitado. Então está deferido e fica aqui registrar as condolências à família. Eu consulto o vereador Ailton, o próximo vereador
a discutir o primeiro projeto, item 1 da pauta. Senhor presidente, Rapazembaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Carmo Luiz. Vereador Carmo Luiz tem a tribuna por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, público presente, vereadores, vereadora. Você que nos assiste através da TV Câmara, um prazer falar com cada um de vocês. Eu venho aqui para discutir esse projeto e tratar a respeito do projeto do orçamento da nossa cidade. E gostaria de ressaltar ou declarar à população que fizemos um trabalho no sentido, não é a primeira vez, todos os anos fazemos, o trabalho no sentido de colocar para casa emendas parlamentares, a fim de que possamos fazer com que alguns equipamentos públicos que são necessários, especialmente na região do entorno do aeroporto de Viracopos, tornem-se realidade. E nós fizemos aqui algumas emendas parlamentares a fim de que haja um projeto, um trabalho no sentido de asfaltar a região do entorno do aeroporto de Viracopos. Fizemos também aí algumas emendas no sentido de que consigamos verbas e um trabalho de elaboração no sentido de fazer com que a regularização fundiária, que já começou na região, naquela grande região, se torne realidade e possamos, quem sabe, trazer maior dignidade a todos os moradores. Fizemos também emendas parlamentares para que pudéssemos instalar, nós temos um déficit educacional muito grande naquela região, e pudéssemos instalar ou construir mais equipamentos públicos de creches e escolas de ensino fundamental, que é um dos déficits maiores que existem dentro daquela região. E uma última emenda, uma outra emenda que colocamos, foi para que fosse construído também um terminal de ônibus na região do entorno do grande aeroporto internacional de Viracopos. É uma comunidade que vive um pouco longe do centro urbano, e é necessário que tenhamos um meio de locomoção, um sistema de modal que atenda a toda aquela grande região. E nós estamos trabalhando de forma muito séria para que esse terminal se torne realidade, e colocamos uma emenda dentro do orçamento para que possa ser votado pelos vereadores e o prefeito poder determinar verbas para que essas ações possam realmente acontecer. Então, desta forma, dizer e agradecer aí todo o trabalho da nossa equipe para que essas emendas fossem colocadas, e vamos trabalhar no sentido de buscar dos mais diferentes meios verbas para trazer a qualidade de vida para uma região que é muito carente e que precisa demais de que haja um investimento em infraestrutura para aquela comunidade. Senhor presidente, essas são as minhas palavras. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Carmo Luiz. Eu consulto o vereador Ailton. Se existem mais vereadores inscritos. Senhor presidente Rapazembaldi, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis ao orçamento 2019 permaneçam como estão. Aprovado com 4 votos contrários. Vereadora Mariana, vereador Pedro Tourinho, vereador Carlão e vereador Marcelo Silva. Em votação, aprovado então o projeto. Em votação, a emenda de folhas... de folhas 283 e 284, de autoria da mesa da Câmara. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Com o voto contrário da vereadora Mariana Conte. Antes de passar o item 2, nos termos regimentais com fulcro no artigo 25, inciso 1, letra W do Regimento Interno, e artigo 32, inciso 2º, parágrafo único da Lei Orgânica, convoco os senhores vereadores e vereadora para reunião extraordinária sucessivas a se realizar no dia 12 de dezembro, quarta-feira, com o início às 14 horas, para deliberação de primeira e segunda discussão e votação dos projetos abaixo. Projeto de Lei 336/2018, processo 228-454, de autoria do Prefeito Municipal
que autoriza a incorporação da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, Ciatec, pela informática dos municípios associados SA-IMA. E o segundo projeto de lei 337/2018, processo 228.455, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, Coab Campinas. Então, quarta-feira, 14 horas. Ok? Então, 14h30 minutos, ao invés das 14, 14h30, dia 12 de dezembro, às 14 horas e 30 minutos. Eu solicito ao Eduardo aqui que encaminhe aos senhores vereadores, pode ser ainda amanhã, no dia de amanhã, mas já fica convocado os senhores vereadores, então, para quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Vinícius Gratti? Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o requerimento do vereador Pedro Torinho, de 1 minuto de silêncio, que já foi realizado nesse plenário, mas também para consignar pelo falecimento do menino Lucas Cipriano, não sei pronunciar o segundo sobrenome, mas tinha aproximadamente 2 anos de idade e foi atropelado na semana passada na Avenida das Amoreiras. Este vereador, inclusive, já encaminhou a Vossa Excelência agora um requerimento de pesar e solicitando também providências, como já fiz outras vezes, pois é exatamente no mesmo local, dezenas e dezenas de pessoas morrem todos os anos na Avenida das Amoreiras. E esse menino foi mais uma vítima e eu gostaria de consignar no minuto de silêncio, senhor presidente. Pois não, vereador, muito bem lembrado, então fica registrado aqui, incluído no minuto de silêncio. Vossa Excelência, muito bem lembrado aí por Vossa Excelência, e logicamente também podemos encaminhar a ENDEC para que tome as providências necessárias para que evite mais tragédias como essa que nós vimos. É um acidente que, pelo que foi dito, ainda embora terá as apurações, foi algo que foi difícil evitar, tanto pelo motorista quanto pelo pai ou acompanhante da criança. Muito bem lembrado. Incluído na pauta, nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, mediante requerimento 2721/2018, item 2, segundo discussão e votação do projeto de lei 248/2017, processo 225082, de autoria do vereador Marcelo Silva, com emenda que proíbe a coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável ao projeto e à emenda. Existe a mesmo requerimento, um requerimento de vistas do processo de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini. Em discussão, o requerimento de vistas. Eu consulto o vereador Ailton, o vereador inscrito para discutir o requerimento. Senhor presidente, Zimbaldi, o vereador inscrito é o vereador Marcelo Silva. Vereador Marcelo Silva tem a tribuna por 3 minutos. Bom, senhores, mais uma vez, essa mesma tática suja utilizada aqui nesta casa de tentar impedir que projeto meu vá para o prefeito aí sancionar ou vetar. É um projeto extremamente importante, é um projeto que serviu de base para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em 2 anos, obviamente, ela já tramitou na Câmara e já foi sancionado. E aí dizer que o projeto precisa de ajustes, óbvio que ele precisa. Só que quem faz os ajustes do projeto, quem regulamenta o projeto em si, é o Poder Executivo. Tanto é assim, aquela lei do pancadão que sai daqui de uma forma, vamos dizer, não com tantos detalhes. Aí o Poder Executivo vai lá e faz toda a execução. Como é que tem que ser o projeto, como é que ele tem que ser executado. Então, assim, o que deixa claro, mais uma vez, que eles tentam impedir
que projetos de minha autoria, como de autoria do vereador Tenente Santini, Nelson, Carlão, Pedro Torinho, da Mariana Conte, tramitem. Não importa se o projeto é bom ou ruim, importa que o projeto é do Marcelo e acabou. Então, senhores, eu espero que ano que vem seja um ano diferente, que seja conduzida de uma outra forma, com uma outra composição de mesa, com uma outra composição de líderes, porque não dá mais para nós sermos tratados dessa forma. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Silva. Eu consulto o vereador Ailton, se existe mais vereadores inscritos. Senhor presidente Rapazimbaldi, existe sim. É o vereador Luiz Carlos Rossini. Vereador Rossini tem a tribuna por 3 minutos, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo de eu pedir vistas a esse projeto é exatamente na tentativa de tentar adequar, até melhorá-lo. Seria mais fácil, se fosse isso que o vereador Marcelo Silva diz, reprová-lo. Se for para votação, eu não me sinto em condição de votar a favor. A intenção, ainda que boa, ele propõe no projeto que seja aplicado a penalidade de multa de R$ 1.500 aos flanelinhas, guardadores de carro, que porventura façam coação para os motoristas que estacionem. Não existe atividade regulamentada desses profissionais. E muito mais difícil é multar um flanelinha que muitas vezes fica ali para tirar 10, 20 reais para levar um dinheiro para a sua família em R$ 1.500 porque está praticando aquela atividade. Então, ainda que a intenção seja coibir essa prática, talvez a gente tenha que pensar uma outra modalidade de legislação. Não simplesmente propor uma multa aos flanelinhas. E como, ainda que ele fala que a prefeitura poderia regulamentar, vai se fazer uma fiscalização e a efetiva aplicação dessa multa e dessa intenção. Ela pode ser até perversa num aspecto, no sentido de que aquele trabalhador informal que faz lá a sua jornada de trabalho, que incomoda, sim, as pessoas, mas eu vejo dificuldade em aplicar essa lei. O pedido de vistas foi no sentido de estudar a ideia e tentar aperfeiçoar. Se fosse na linha do que o vereador Marcelo Silva disse, seria mais fácil votar contra e já não aprovar em segunda discussão, porque eu acredito que muitos vereadores tenham dificuldade em entender melhor o funcionamento disso. Então, o pedido de vistas tem esse objetivo, tentar entender e melhorar a proposta e não fazer nada contra o vereador Marcelo, porque ele é da posição ou situação. O problema não é esse. Obrigado. Obrigado, vereador Rossini. Em votação, requerimento de vistas. Vereadores favoráveis à retirada para vistas, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário do vereador Santini, vereador Marcelo Silva, vereador Nelson e vereador Carlão, do PT. Só uma observação, nós tivemos um problema no painel eletrônico que está reiniciando, tá? Portanto, eu darei sequência na votação aqui dos projetos de quórum simples. Incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, mediante requerimento 2733/2018, o item 3, segunda discussão e votação do projeto de lei 148/2018, processo 227207, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre a divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como ponte, passarelas, viadutos, no site oficial do município de Campinas e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Eu convoco as comissões de Política Urbana, Administração Pública e Finanças de Orçamento para exarar o parecer. Vereador Zé Carlos. Vereador Zé Carlos, eu solicito Vossa Excelência, aqui em nome das comissões de Política Urbana, Administração Pública e Finanças de Orçamento, peça tempo para exarar o parecer ao projeto, ao item 3. Senhor presidente, as comissões requerem 5 minutos. Sessão suspensa por até 5 minutos, perdão.
Pelas comissões. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Zé Carlos? As comissões já haviam se reunido e só tiramos agora uma dúvida e indica o vereador professor Alberto para exarar o parecer em nome das comissões. Vereador professor Alberto, tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de política urbana, de administração pública e de finanças e orçamento exaram pareceres favoráveis por maioria. Com parecer favorável e não havendo vereadores a discutir, em votação, vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 37/2017, processo 224638, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a política municipal de meio ambiente e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável ao projeto, com parecer favorável, a matéria vai à discussão, não havendo vereador a discutir. Em votação, vereadores favoráveis ao projeto votarão sim, contrários votarão não. Aberto o processo de votação. Senhores vereadores, votação do item 4. Favoráveis votarão sim, contrários votarão não. Vereador Carlão já votou. Vereador Zé Carlos, vereador Rossini votou. É o item 4 que nós estamos votando. Com o reinício do painel, o sistema está voltando aos poucos dos senhores vereadores. Então, o sistema do vereador Carlão está em funcionamento já, se vocês quiserem, senhores. Vereador Aurélio, Felipe Marquesi, Marcelo Silva, Nelson Oseri, Paulo Galtério, Rubens Gás, pastor Elias Azevedo. Então, agora não falta... Faltando só o vereador Elias Azevedo. Ok. Solicito o vereador, então, Elias, primeiro secretário, para que retome seus trabalhos na primeira secretaria e informe o número de vereadores votantes. Senhor presidente, 29 vereadores votaram favoráveis à matéria. Com 29 vereadores votando favorável, a matéria está aprovada. Item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei 213/2018, processo 227478, de autoria do prefeito municipal, que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo SIMASE,
e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Existe ao processo uma emenda de autoria do vereador Tenente Santini. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Cirilo, pedir tempo para exarar parecer a emenda. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade requer até 10 minutos. Sessão suspensa por até 10 minutos. Lembrando a comissão, vereador Cirilo, que é somente a emenda, tá? O parecer ao projeto já existe. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Cirilo. A comissão abre mão do restante do tempo e indica o nobre vereador professor Alberto. Vereador professor Alberto tem a tribuna para exarar o parecer à emenda. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e de Legalidade apresenta parecer favorável por maioria. A emenda. As emendas. Com parecer favorável ao projeto e à emenda, a matéria vai à discussão. Não havendo vereadores inscritos, em votação. O projeto. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis à emenda permaneçam como estão. Aprovada também a emenda. Item 6, primeira discussão e votação do projeto de lei 244/2018, processo 227860 de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei 13.484 de 10 de dezembro de 2008, que concede redução de alíquota do imposto sobre qualquer natureza e SSQN para as empresas de hotelaria nos termos que estabelece. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade é favorável. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Matérias adiadas na reunião anterior, não há. Item 8. Discussão e votação de moção. Existe à mesa 6 moções. Eu solicito o vereador Cirilo pedir tempo para exarar parecer as moções.
Senhor presidente, a comissão requer até 10 minutos. Sessão suspensa por até 10 minutos. Você quer que eu faça? Tudo isso, a oposição tem o Roberto, o Zé e o... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Cirilo. Inicialmente, eu solicitei a Vossa Excelência que fosse deferido o prazo de até 10 minutos. Não houve necessidade de todo o tempo, razão pela qual eu abro mão do restante do tempo e indico o nobre vereador Zé Carlos para exarar o parecer das moções. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, moção 282/2018 do pastor Elias de Azevedo, que apela à Unicamp para que disponibilize soro contra picada de escorpião no Centro de Saúde de Campinas. A comissão exala parecer favorável por maioria. Com parecer favorável e não havendo vereador a discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próxima moção. Moção 280/2018 do nobre vereador Luiz Carlos Rossini, que apoia a Unicamp e a Universidade de Trento por firmarem convênio que permite ao aluno de graduação da Unicamp cursar um semestre de seu curso na Itália. A comissão exala parecer favorável por maioria. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir, votação, vereadores favoráveis permaneçam como está. Aprovado. Moção 283 do vereador Jorge da Farmácia, moção de apoio à Justiça Federal de São Paulo e ao Ministério Público Federal pela decisão liminar que, a partir de março de 2019, as salas de cinema em todo o país deverão ter tecnologias que permitam às pessoas com deficiência visual ou auditiva compreender o conteúdo dos filmes em cartaz. A comissão exala parecer favorável por maioria. Parecer favorável, não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção 285/2018 do vereador Nelson Rosseri. Moção de apoio à Receita Federal de Campinas pela prisão de uma colombiana de 25 anos que tentou embarcar para a França no aeroporto de Viracopos, portando 1,3 kg de cocaína. A comissão exala parecer favorável por maioria. Com parecer favorável e não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção 284 do vereador Carmo Luiz, que apoia a Polícia Militar de São Paulo, que salvou a vida de uma cadela, conforme especifica. A comissão exala parecer favorável. Com parecer favorável e não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Última moção, senhor presidente, desse vereador, que apela ao governador do Estado de São Paulo, intervenção junto à concessionária Rodovias do TT, para que providencie manutenção e limpeza e implantação de guarda-reios em trecho da rodovia 101, ali na entrada do Parque Santa Bárbara. A comissão exala parecer favorável por maioria absoluta. Com parecer favorável, não havendo vereador discutir, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, discussão e votação da ata. Ata da 73ª, 74ª, 75ª e 76ª reunião ordinária.
Não havendo vereador discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E tem 10 matérias lidas no expediente sujeito à deliberação do plenário. Vereador Pastor Elias. Senhor presidente, requerimento 2891 do senhor Nelson Osseri e do senhor Marcelo Silva, que requer a convocação do secretário municipal de governo, senhor Michel Abrão Ferreira, citado na delação premiada de Daniel Câmara, ex-diretor da Vitale, organização social, que administrava o Hospital Ouro Verde, nas investigações que apuram o desvio de recursos públicos na área da saúde em Campinas para prestar informações. Eu consulto, em discussão, aliás, eu consulto o vereador Ailton, segundo secretário, que informe o primeiro vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o primeiro vereador inscrito é o vereador Nelson Osseri. Vereador Nelson Osseri tem a tribuna por 3 minutos para discutir o requerimento. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente e todos aqueles que nos assistem. Então, hoje iremos votar um requerimento de minha autoria, junto com o vereador Marcelo Silva, para a convocação do secretário municipal de governo, o senhor Michel Abrão Ferreira, para prestar esclarecimentos a esta casa. O secretário ele foi citado na delação premiada de Daniel Câmara, ex-diretor da Vitale, preso na primeira fase da Operação Ouro Verde. O delator disse em seu depoimento que o secretário municipal de governo, o senhor Michel Abrão Ferreira, sobrinho do prefeito Jonas Donizete, homem forte da administração pública, supostamente teria contratado o senhor Maurício Rosa, ex-diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde de Campinas, para executar possível esquema de cobrança de propina, retorno, repasse, junto a laboratórios privados. E diante dos gravíssimos fatos narrados, considerando a alta complexidade do esquema de corrupção desvendado pelo MP, pelo Ministério Público, que envolve os mais diversos escalões de servidores públicos de Campinas, eu faço um apelo aos nobres colegas para que aprovem a convocação do senhor Michel Abrão Ferreira. Não podemos mais nos furtar, devemos explicações e satisfação ao povo de Campinas. A população de Campinas não aguenta mais essas manobras para rejeitar requerimentos. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado, uma boa noite. Vale lembrar que a cidade não fecha e esse vereador não dorme. Obrigado, vereador Nelson. Eu consulto o vereador Ailton. Próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos. Vereador, a Mariana Conte, abriu mão? Pois não. Não havendo mais vereadores para discutir a matéria, vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário do vereador J. Silva. Próximo requerimento. Senhor presidente, o requerimento de número 2905 do senhor Permínio Monteiro, que requer votos de aplauso para Tereza Aparecida Asta Gemignani pela assunção ao cargo de vice-presidente judicial no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Encaminhe-se. Terceira parte, grande expediente, oradores inscritos no grande expediente. Eu consulto o vereador Ailton, se existe vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, eu encerro a sessão, desejando uma boa noite a todos. Lembrando a todos os vereadores que nós teremos reunião extraordinária quarta-feira, dia 12, dia 12, às 14h30, com 2 projetos na pauta já mencionado aqui. Obrigado, uma boa noite a todos.
Encerrada a 77ª reunião ordinária, a gente fica por aqui. Na sequência, você acompanha o jornal Câmara Notícia, a reprise do jornal de hoje. Uma boa noite. TV Câmara, Campinas.